Menos de 24 horas depois de Rosvita impor a regra de que Leon não poderia mais entrar em seu quarto à noite, a situação muda completamente. De forma inesperada, Noah faz uma sugestão direta. Vocês dois vão ficar juntos. Assim, o que parecia uma simples restrição acaba tomando um rumo totalmente diferente. Isso pega os dois completamente de surpresa. Tanto Rosvita quanto Leon ficam sem reação, já que nenhum deles esperava que a própria filha fosse sugerir algo assim. Para entender como tudo chegou a esse ponto, é preciso voltar no tempo. Na noite de sexta-feira, a família de 4 pessoas estava reunida à mesa, aproveitando o jantar, um momento aparentemente comum, antes de tudo mudar. Naquele momento, a família estava reunida à mesa. Rosvita lança um olhar discreto para Leon, fazendo um pequeno gesto que o lembra do que haviam combinado. Era o sinal de que finalmente havia chegado a hora de conversar com as meninas. Leon entende imediatamente o que Rosvita quis dizer. Ele sabia que precisava contar às filhas que ela estava grávida, mas, sem saber como elas reagiriam, decidiu agir com cautela. Antes de falar diretamente, ele resolve sentir o clima e preparar o momento certo para revelar a notícia. Decidindo começar com cautela, Leon faz uma pergunta simples para Muen. Ele queria saber se, quando a irmã não estava por perto e ele e Rosvita estavam ocupados, ela se sentia sozinha. Como sempre animada, Muen responde que não. Ela explica que se comporta direitinho, esperando os dois terminarem o que estão fazendo, para depois ir até eles. Depois disso, Leon decide avançar um pouco mais e faz uma nova pergunta. Ele queria saber se elas gostariam que a família tivesse mais membros. A pergunta chama a atenção de Noah, que logo entende a intenção por trás daquilo. E permanece em silêncio, observando com calma. Muen se anima com a pergunta e, sem entender direito o que Leon quis dizer, responde empolgada que sempre quis ter um slime de estimação e pergunta se vão dar um para ela. A resposta, sem relação com o assunto, surpreende Noah, que acaba cuspindo o suco que estava bebendo. Percebendo a reação, Muen olha para a irmã e pergunta o que houve. Noah responde que está bem, tentando disfarçar, mas não era só ela. Leon também quase se engasga com a comida diante da situação. Rosvita, tentando ajudar Leon, explica à filha que eles não estavam falando de um slime ou de um animal de estimação. Então, com calma, revela que está grávida, e que em breve a família teria um novo membro. As duas meninas reagem com entusiasmo. Muen fica animada com a ideia de ter um irmãozinho, enquanto Noah diz que aquilo só confirmava o que ela já suspeitava. Muen fica tão feliz que corre para abraçar a mãe, tentando tocar o bebê. Mas Rosvita explica que ele ainda é muito pequeno, e que ainda não dá para perceber. Ao ver que as filhas não estavam tristes nem incomodadas, Leon se sente aliviado. Percebendo isso, ele entende que sua preocupação era desnecessária. Muen então pergunta à mãe se existe a possibilidade de ter uma irmã mais velha. Mas Noah logo explica que isso não era possível, dizendo que só podia ser um irmãozinho ou uma irmãzinha. Muen aceita a explicação e comenta que gostaria de ter uma irmãzinha, dizendo que a mãe deveria se esforçar mais. Rosvita responde com um sorriso um pouco nervosa, demonstrando que iria tentar. Aproveitando o momento, Noah pergunta aos pais se Ana e os outros já sabiam. Rosvita explica que ainda não contou às criadas, para não atrapalhar o trabalho do dia a dia. Ela pretende anunciar a notícia apenas daqui a alguns meses. Isso faz Noah refletir sobre o que seria melhor para a mãe. Em seguida, a história volta ao momento em que Noah propõe que os dois passem a morar juntos. Fica claro que, ao dizer morar juntos, Noah queria que Leon passasse a dormir no quarto de Rosvita e ficasse mais tempo com ela para cuidar dela. Muen não entende completamente o que isso significa e pede explicações para Noah. Então, Noah explica que, quando duas pessoas se gostam e chegam a certo ponto, elas passam a morar juntas para compartilhar suas vidas. Além disso, agora que Rosvita está grávida, ela precisa de alguém ao lado para cuidar dela. Muen ainda era muito nova para isso, enquanto Noah passava a maior parte do tempo na academia. Por isso, a pessoa mais adequada para assumir esse papel era Leon. Tanto Rosvita quanto Leon se entreolharam com evidente surpresa, sem saber se Noah realmente queria que eles compartilhassem o mesmo quarto. Para ambos, aquilo parecia impossível, e cada um apresentou suas próprias justificativas. Rosvita achava que, por estar grávida de menos de 2 meses, não precisava de muita ajuda, enquanto Leon dizia que roncava demais e que isso poderia atrapalhar o descanso dela. Noah insistiu, deixando claro que a gravidez era algo a ser levado muito a sério e que não podia permitir nem o menor erro.
Diante da falta de uma decisão clara da mãe, Noah propôs resolver com uma votação familiar. Quem concordasse que mãe e pai deveriam dormir juntos tinha que levantar a mão. Ficou claro que ambas as meninas gostaram da ideia dos pais dormirem juntos. Leon sabia que Muin geralmente seguia a irmã, então não tinha dúvidas de que ela apoiaria. Mesmo assim, Leon estava convencido de que Rosvita se oporia, e acreditava que seu próprio voto contra seria suficiente para mudar o rumo da votação. O que Leon não esperava era que Rosvita decidisse se abster. Isso deixou completamente perplexo, sem saber se ela estava cedendo ou tramando algo mais. Com 2 votos a favor e apenas o seu contra, o resultado já era óbvio. Leon então decidiu ceder. As meninas estavam incrivelmente felizes, e Noah parecia mais satisfeita. Noah estava convencida de que, assim, sua mãe nunca mais se sentiria sozinha ou triste. Pouco depois, Noah pegou a mão de Muin, determinada a não perder tempo, deixando claro que o pai precisava se mudar naquela mesma noite, e que ambos ajudariam a transportar seus pertences. Leon estava ansioso e inquieto, consciente de que suas 2 filhas estavam excessivamente entusiasmadas com a ideia. Mesmo assim, Leon percebeu que, se Rosvita o deixasse dormir no mesmo quarto, poderia executar seu plano com mais facilidade e acompanhar o desenvolvimento do segundo filho sem precisar entrar sorrateiramente. Rosvita percebeu o olhar de Leon e perguntou o motivo. Explicou que sua atitude não tinha outra intenção, apenas não queria decepcionar as meninas, embora seu comportamento parecesse diferente do habitual. Leon ficou intrigado com a atitude de Rosvita e quis entender o que ela queria dizer. Rosvita percebe a reação de Leon e interpreta seu comportamento como um sinal de interesse. Ela entende que ele está confortável com a situação e sugere, de forma indireta, a possibilidade de ficarem mais próximos, inclusive dividindo o mesmo quarto. Ao ouvir a interpretação de Rosvita, Leon fica envergonhado, desvia o olhar e tenta desconsiderar, tratando aquilo como uma ideia exagerada dela. Rosvita via Leon como presunçoso, mas enfatizava que tudo o que fazia era pelo bem-estar das filhas. Leon tentou se explicar, enquanto Rosvita repreendia, dizendo que ele precisava se expressar direito e não agir de forma metida. Sem perder tempo, as meninas ajudam Leon na mudança para o novo quarto, com Muin sendo a mais animada, até cantando enquanto carrega suas coisas. Rosvita, que estava esperando, comentou que a mudança foi rápida e que Leon parecia ter poucas coisas. Leon explicou que trouxe apenas itens de uso diário e roupas. As meninas, querendo continuar ajudando, disseram que ajudariam Leon a guardar as roupas no guarda-roupa e começaram a mexer nas bolsas. Mas, nervoso, Leon pediu que esperassem. Nesse momento, encontraram algumas roupas incomuns da mãe. Em sua inocência, Muin chegou a pensar que era um novo modelo de pijama, e Noah disse que nunca tinha visto nada parecido. Muito envergonhado, Leon correu para guardar as roupas. Ele comentou que não eram nada importantes, que eram peças velhas que sua mãe planejava jogar fora e que não havia necessidade de tirá-las da bolsa. Então as meninas continuaram vasculhando o guarda-roupa, onde encontraram um pijama de coelhinho que era um conjunto de casal, com o mesmo desenho, mas em cores diferentes, deixando Rosvita surpresa. Noah percebe pela etiqueta que a roupa foi comprada no encontro na Cidade Celestial e questiona se nunca usaram. Rosvita responde que não, pois nunca tiveram coragem de usar. Muin, muito animada, comenta que, agora que Leon e Rosvita vão dormir juntos, eles podem usar pijamas de casal todos os dias. Leon responde de forma vaga, dizendo que acha que sim. A fala de Noah surpreende tanto Leon quanto Rosvita, pegando os dois desprevenidos. Demonstrando dúvida e certo ceticismo, ela questiona diretamente se eles realmente pretendem ficar juntos para sempre, deixando claro que não está totalmente convencida. Leon e Rosvita, abraçados, tentam tranquilizar Noah, dizendo que não há motivo para preocupação e que não vão mais se separar. Mesmo assim, fica claro que as meninas são mais perspicazes do que parecem. Noah então achou que estava tudo bem e disse à irmã que elas deveriam ir embora. Ela desejou boa noite calmamente, mas Muin não queria, pois queria continuar brincando. Como sua irmã ainda tinha muita energia, Noah não teve escolha a não ser pegar em sua mão e dizer que, da próxima vez, continuariam brincando, e assim Muin finalmente concordou. Depois, ela se despediu dos pais. Leon suspirou aliviado, pois por pouco elas não descobriram coisas que não eram apropriadas para crianças da idade delas. Leon fica refletindo sobre o que Noah quis dizer com aquela pergunta.
Já Rosvita responde de forma tranquila, dizendo que não sabe e que nunca consegue entender o que se passa na cabeça da filha. Rosvita bate no sofá, indicando que Leon dormiria ali. Incomodado, Leon lembra que precisa cuidar dela, como Noah pediu, e questiona como faria isso dormindo separados. Rosvita reage com irritação e deixa claro que não precisa de Leon para cuidar dela. Leon faz um comentário em tom provocativo, imaginando uma situação em que ela poderia acordar de madrugada e encontrar uma aranha ao lado do travesseiro, insinuando que isso a faria se aproximar dele. Rosvita se irrita com a fala e manda ele calar a boca, respondendo com firmeza que, no seu templo sagrado do dragão prateado, não existe nenhuma aranha. Ao anoitecer, Leon e Rosvita dormem separados, cada um em seu lugar, mas Rosvita não consegue pegar no sono. Rosvita se revira na cama, lembrando das palavras de Leon sobre uma possível aranha aparecendo durante a noite. A paranoia chegou a tal ponto que seus olhos ficaram vermelhos, e ela não aguentou mais. Enquanto Leon finge dormir, ele ouve uma movimentação furtiva. É Rosvita, que se aproxima com uma expressão visivelmente nervosa e ansiosa, perguntando em voz baixa se ele já adormeceu. A tensão é clara, já que Leon percebe a presença dela, mas continua imóvel. Leon lembra Rosvita que precisa dar aula para Muin no dia seguinte e pede que ela pare de incomodá-lo, mas ela insiste, dizendo que não consegue dormir. Para surpresa de Leon, Rosvita pede que ele vá dormir ao lado dela, já que não consegue dormir sozinha. Leon, teimoso, se cobre com o cobertor e recusa, lembrando que foi Rosvita quem não deixou ele dormir na cama. Ele insiste que ela não pode voltar atrás na própria palavra. Rosvita, vendo que Leon era irremediavelmente teimoso, começa a se cansar, ainda mais por já estar com sono e só querer dormir. Com uma expressão emburrada, ela puxa o cobertor e invade o espaço de Leon à força, subindo no sofá para garantir seu lugar e deixando-o surpreso com a atitude repentina. Leon reclama assustado, perguntando o que ela está fazendo ao invadir seu espaço. Rosvita responde de forma decidida que, já que ele não vai acompanhá-la até a cama, ela vai dormir ali mesmo no sofá ao lado dele. Leon pergunta se ela não acha que o espaço ali está muito apertado, mas Rosvita reclama e joga a culpa toda nele. Ela diz que, como ele a deixou sem sono falando de aranhas, agora ele terá que aguentar a presença dela ali dividindo o espaço. Leon solta um suspiro de derrota, percebendo que não tem outra escolha a não ser aguentar a situação. Como foi ele quem começou a falar de aranhas para provocar Rosvita, agora ele precisa assumir a responsabilidade e aceitar a invasão dela no sofá, mesmo sem conseguir dormir. Depois de alguns minutos, já mais confortável, Leon perguntou se ela ainda estava com medo. No entanto, Rosvita apenas murmurou algo ininteligível. Nesse instante, ruídos vindos do lado de fora do quarto quebraram o silêncio da noite. Ambos despertaram de repente ao perceberem que os passos do lado de fora eram de Muin e Noah. Leon perguntou baixinho a Rosvita por que elas tinham chegado tão tarde, e ela respondeu no mesmo tom que era por causa do pijama. Na sala, Muin perguntava à irmã o que aconteceria se a mãe e o pai descobrissem, mas Noah fez um gesto para que ela falasse mais baixo. Noah explica para sua irmã Muin que elas só vieram verificar se a promessa de dormirem juntos está sendo cumprida. Ela garante que, mesmo que as duas sejam descobertas, não vai dar em nada. Noah e Muin abriram a porta com a furtividade de verdadeiras ninjas e avançaram com passos rápidos e cautelosos em direção à cama. Noah e Muin espiam por cima da beirada da cama para verificar se tudo estava em ordem. As duas dragãozinhas aparecem com os olhos arregalados, observando curiosamente se Leon e Rosvita estão cumprindo o que prometeram. Muin confirma que o alvo foi alcançado, os pais já estão na cama. Ela nota que eles estão até usando pijamas de casal iguais, que foram trocados às pressas para disfarçar a situação. Leon e Rosvita mantêm os olhos fechados, fingindo dormir, embora estejam completamente acordados e nervosos. Eles percebem que as duas pestinhas, Noah e Muin, vieram fazer uma inspeção noturna para garantir que os pais estão cumprindo o combinado. Muin, muito feliz, sussurrou para a irmã que tudo parecia bem, já que seus pais estavam usando pijamas de casal. Noah não imaginava que eles dormiriam juntos tão cedo, então parecia que o relacionamento era sério. Muin conta para Noah que, certa vez, encontrou os pais dormindo abraçados e muito cansados. Com sua inocência, ela achou que as marcas vermelhas no pescoço e braços deles eram picadas de inseto e até passou pomada para ajudar. Noah acha a atitude fofa, aperta as bochechas da irmã e a elogia por ser tão atenciosa e responsável.
Muin pergunta para Noa se ela acha que os pais acordarão com aquelas marcas vermelhas de novo na manhã seguinte. Noa responde que, se eles tiverem as marcas, as duas voltarão para passar pomada neles outra vez. Enquanto as filhas observam, Leon olha para Rosvita e tenta se comunicar discretamente. Ela, no entanto, fica ligeiramente irritada e dá um beliscão certeiro na cintura dele. Leon cerra os dentes e faz uma expressão de puro choque, lutando com todas as forças para aguentar a dor do beliscão em silêncio e não estragar o plano. Enquanto ela, com um pequeno sorriso vitorioso, sinalizou silenciosamente para que ele mantesse a compostura diante das filhas. Leon decide entrar na brincadeira e retribui o beliscão com uma travessura inesperada. Ele se aproxima de Rosvita e a beija, pegando-a totalmente de surpresa com sua audácia e deixando-a sem reação. Rosvita fica irritada com a atitude de Leon e sussurra que ele é um idiota. Leon não recua e mantém a proximidade para garantir que ela não faça barulho e estrague o disfarce. Muin finalmente sente sono, boceja e decide que é hora de parar de vigiar os pais. Noa concorda com a irmã e as duas decidem voltar para a cama, deixando o casal dormindo em paz. As forças especiais iniciam a retirada tática do quarto. Antes de sair, Noa olha para seus pais uma última vez. Ela sorri para o casal, deseja-lhes boa noite e fecha a porta, deixando Leon e Rosvita finalmente sozinhos. Assim que as meninas saíram do quarto, Leon e Rosvita se separaram na hora. Os dois ficaram lá, sentados na cama, completamente vermelhos e ofegantes, tentando recuperar o fôlego depois de todo o sufoco que passaram para manter o disfarce. Leon, olhando para o próprio peito, percebeu que a marca do dragão havia começado a brilhar novamente. Diante disso, pensou que não podia continuar daquela forma. Ao vê-lo sair da cama, Rosvita perguntou para onde ele ia, e ele respondeu que dormiria no sofá. No entanto, para sua surpresa, ela o segurou pela calça do pijama para impedi-lo de sair. Um pouco constrangida, Rosvita comentou que ele não precisava ir e que podia ficar ali com ela. Leon ficou surpreso com a reação dela, mas respondeu com naturalidade que estava tudo bem. Assim, ele voltou para a cama e ambos se prepararam para dormir. Ainda assim, algo parecia estar preocupando Rosvita. Rosvita, ainda um pouco inquieta, pede para ele estender o braço. Sem discutir, Leon obedeceu e perguntou se estava tudo bem. Ela se aproveita do braço estendido para se aproximar e se aninhar nele, desejando boa noite. Em seguida, Leon a abraçou gentilmente e decidiu permanecer ali, em silêncio, durante a noite. Dito isso, ele disse a Rosvita que já estava mais tranquilo e também lhe desejou boa noite. No dia seguinte, na Cidade Celestial, Leon e Rosvita saem para comprar suplementos e medicamentos para a gravidez. Rosvita mostra que já compraram quase tudo, mas ainda falta algo importante: a fruta dragão de orvalho de jade. Leon, carregando suplementos, comenta que já passaram por mais de 10 lojas sem sucesso e pergunta se há substituto. Rosvita explica que essa fruta é um tônico raro e essencial. Sem ela, o feto fica agitado e ela não consegue controlar suas emoções e seu temperamento durante a gravidez. Ela deixa claro que, se não acharem a fruta, Leon terá que aguentar todas as variações de humor e explosões dela durante todo o período da gestação. Leon entra em pânico só de imaginar o sufoco que vai passar. Ele sai correndo por toda a cidade, determinado a encontrar a fruta de qualquer jeito para garantir a paz nos próximos meses. Enquanto corre pela cidade, Leon ouve sobre a inauguração de uma loja com uma promoção especial. O prêmio: a raríssima pitaia jade, fruta do dragão, que ele tanto precisa. Sem pensar duas vezes, ele corre para a barraca e se inscreve desesperadamente, focado em conseguir o tônico para a esposa. Depois disso, uma apresentadora sorriu ao perceber que o evento estava muito popular e que muitos participantes haviam comparecido. Devido ao grande número de pessoas, eles são divididos em 2 grupos, e os vencedores de cada um avançariam para a final. Outras esposas de dragões começam a torcer pelos maridos, prometendo até recompensa se eles vencerem. Essa demonstração de carinho e incentivo das outras mulheres não passa despercebida por Rosvita, que observa a cena atentamente. Pela primeira vez, Rosvita tenta encorajar Leon publicamente. Ela fica super envergonhada com a situação, mas faz questão de mostrar que está torcendo por ele. Leon ouve o incentivo, sorri e faz um sinal para ela, prometendo a vitória e agradecendo pelo apoio inesperado. Começa a famosa dança das cadeiras. Quem não conseguir sentar quando a música parar, está fora. O objetivo é sobrar apenas um vencedor.
Leon olha em volta e acha que vai ser fácil, já que os outros competidores parecem dragões comuns e não são particularmente poderosos. Porém, ele sente uma presença pesada atrás dele. Uma competidora com uma aura de dragão completamente fora do normal aparece, mostrando que a disputa não vai ser moleza. Os participantes foram sendo eliminados um a um até que a primeira rodada dos dois grupos fosse encerrada. A apresentadora parabenizou os vencedores e anunciou que Leon e a Mulher Misteriosa haviam avançado para a final, onde se enfrentariam. Em seguida, informou que o local seria reorganizado e pediu ao público que aguardasse, pois a rodada decisiva começaria em instantes. Leon lançou um olhar de soslaio para Estranha e, como havia previsto, percebeu que ela também avançaria para a segunda fase. Após observá-la atentamente, Leon notou que ela possuía um preparo físico semelhante ao de Rosvita e que, durante os testes, se igualava a ele em agilidade e reflexos, demonstrando grande habilidade até nos menores movimentos. Sem dúvida, ela era uma rival à altura. Em seguida, ela também olhou para Leon e lhe lançou um leve sorriso, sem dizer uma palavra. Leon suspirou e pensou que, se não quisesse virar um saco de pancadas para Rosvita, não podia se dar ao luxo de perder. Quando tudo estava pronto para a competição final, a apresentadora anunciou o início, e os dois participantes tomaram suas posições para começar. As regras eram simples. Os dois competidores se revezavam dizendo algo que possuíam ou alguma experiência que já tinham vivido. Se o outro não tivesse aquilo ou não tivesse passado por essa experiência, quem afirmou marcava um ponto. Leon pensou que as regras eram bastante simples e decidiu ouvir a Mulher Misteriosa primeiro. Então, agindo como um cavalheiro, ele deu a vez a ela, embora tudo fizesse parte de seu plano. A mulher agradeceu pela oportunidade e decidiu iniciar a rodada, tomando a iniciativa no jogo. Ela disse que tinha uma irmã, e Leon respondeu que não, mas que tinha uma esposa. Ela disse que tinha 2 sobrinhas, e Leon respondeu que tinha 2 filhas. Os dois seguem trocando declarações sobre suas vidas e posses, tentando um superar o outro para marcar pontos. Enquanto assiste a tudo, Rosvita observa atentamente a competidora e comenta que algo nela parece muito familiar, sentindo que já conhece aquele jeito ou aquela aura de algum lugar. Em certo momento, Leon disse que tinha um burro e que já tinha parado seus cascos. Ele pensou que, se continuasse assim, a competição duraria horas, então decidiu dizer algo mais desafiador. No entanto, a mulher pareceu pensar o mesmo. Ela sorriu levemente e lançou seu golpe final, dizendo que ainda tinha seu primeiro beijo. Leon protesta ao perceber que se trata de uma loja para gestantes e questiona por que uma dragão que nem sequer teve o primeiro beijo estaria ali. Como Leon não respondeu a tempo e não deu uma resposta válida, a Mulher Misteriosa acabou vencendo a competição. Leon leva a mão ao rosto, frustrado por ter estado tão perto da vitória. Ao lembrar de Rosvita, Leon decide que não pode decepcioná-la. Determinado, ele corre atrás da vencedora e explica que a fruta só faz efeito em gestantes, pedindo para comprá-la caso ela não precise. A mulher diz que participou apenas por achar o evento interessante e que a fruta não era importante para ela, mas questiona por que deveria vendê-la para ele. Leon explica que sua esposa está grávida do segundo filho e precisa da fruta, pois ela é essencial para a nutrição dos dragões. Ao ouvir a notícia, os olhos da mulher se arregalaram, demonstrando surpresa imediata diante do que ele disse. Ela comenta que ele parece amar muito a esposa, a ponto de ir até ela fazer esse tipo de pedido. Leon admite que ela está certa e reconhece que ama profundamente a esposa. Nesse momento, Rosvita, que estava logo atrás segurando as sacolas das compras, acaba ouvindo tudo. Comovida com o quanto ele amava a esposa, a mulher decide dar a pitaia de orvalho de jade de presente. Surpreso, Leon fica sem acreditar e agradece sinceramente pelo gesto. A Mulher Misteriosa olha para Rosvita e comenta se ouviu direito, destacando que o marido dela acabou de declarar claramente que a amava muito. Nesse instante, a mulher tira o chapéu, revelando seus longos cabelos ruivos, e parabeniza Rosvita por sua segunda gravidez. Foi então revelado que a verdadeira identidade da mulher era Isa, irmã de Rosvita. Rosvita fica feliz ao vê-la, enquanto Leon se surpreende com a revelação e admite que nunca teria suspeitado. Depois, os 3 decidem ir a um café para conversar com mais tranquilidade. No café, Isa pergunta há quantos meses Rosvita está grávida, e ela responde que está no 2º mês. Isa questiona por que eles não haviam contado sobre a gravidez antes, e Leon explicou que só confirmaram a gravidez há poucos dias e que foram até a cidade para comprar suplementos e fazer exames. Leon, um pouco nervoso,
explica que pretendiam avisar Isa em breve. Rosvita confirma, dizendo que até pensaram em contar pessoalmente. Isa diz que não há problema, mas admite que por um momento pensou que eles não quiseram contar de propósito, o que acaba afetando Leon e Rosvita. O verdadeiro motivo para não contarem antes era o receio de que Isa se emocionasse demais e acabasse contando para todo mundo. Mudando de assunto, Rosvita pergunta o que trouxe Isa à cidade, e ela responde que recebeu uma carta do líder dos Dragões do Vento para tratar de um assunto importante. O assunto está ligado aos acontecimentos recentes envolvendo o Rei Dragão das Chamas Carmesins, Constantino. Ao ouvir o nome de Constantino, Rosvita fica em alerta e pergunta para sua irmã, Isa, se há novidade sobre ele. Isa revela que a ambição de Constantino só cresceu depois que ele anexou 4 pequenos clãs. Ele começou a provocar e sondar as fronteiras do clã do Dragão do Vento. Isa alerta que há uma grande possibilidade de o clã dele ser o próximo alvo da invasão. Rosvita sabe que o clã do Dragão do Vento é poderoso e que Constantino pode se dar mal se tentar atacá-los, já que eles são muito mais fortes que os clãs anteriores. Isa explica que o território desse clã e o Santuário Vermelho se sobrepõem, o que cria uma zona de defesa mútua muito importante. O Rei Dragão do Vento, que não é bobo nem nada, decidiu pedir ajuda para enfrentarem a ameaça de Constantino juntos, unindo forças para proteger as fronteiras. Ela reflete que se essa guerra estourar, a escala será gigantesca, muito maior que os conflitos anteriores. Ela teme que, se Isa se envolver, não conseguirá sair do conflito facilmente. Isa responde que não pode ficar de braços cruzados. Ela sabe que, se o clã do Dragão do Vento cair, o próximo alvo de Constantino será o seu próprio clã, o Dragão Vermelho. Rosvita se oferece para enviar seus próprios soldados para ajudar, mas Isa recusa. Isa explica que não será necessário, pois ela vai se juntar diretamente aos Dragões do Vento. Ela acredita que Constantino não é idiota. Ele não ousaria atacar sabendo que teria que enfrentar 2 grandes clãs unidos ao mesmo tempo. Enquanto as irmãs discutem estratégias, Leon permanece em silêncio, refletindo sobre a gravidade da situação e se uma grande guerra é realmente inevitável. Ele pondera que, seja entre humanos ou dragões, a guerra nasce quando os desejos são grandes e os recursos são limitados. A escassez acaba sempre gerando violência. Leon relembra seu passado como caçador de dragões. Naquela época, em campos de batalha sangrentos, ele apenas lutava, sem nunca parar para pensar no verdadeiro significado ou nas consequências de uma guerra. Leon lembrava do que seu mestre dizia: o mundo era como uma grande máquina precisa, e todos eram apenas engrenagens. Como soldado do Império, sua única função era obedecer ordens e matar os dragões que aparecessem diante dele, sem questionar nada. Porém, tudo mudou quando ele foi traído e apunhalado pelas costas por um infiltrado, momento que começou a transformar sua visão sobre o mundo. Leon só queria fazer bem o seu trabalho e não entendia por que alguém o trairia. Ele pensou que talvez tivesse sido eficiente demais, e por isso, acabou incomodando alguém, a ponto dessa pessoa decidir eliminá-lo. Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, Leon tentou se acalmar, mas sabia que, se descobrisse quem o traiu, espancaria o culpado quase até a morte. Essa raiva intensa não passou despercebida por Rosvita, que percebeu sua expressão. Leon estava prestes a quebrar a xícara de café que segurava por causa da raiva, quando Rosvita percebeu e perguntou o que estava acontecendo. No entanto, Leon olhou para cima, forçou um leve sorriso e respondeu que estava tudo bem. Quando chegou a hora de partir, Isa pediu à irmã que cuidasse de si mesma e disse que, se a situação não estivesse tão tensa, tentaria visitá-la. Rosvita respondeu que estava bem e pediu que ela se concentrasse nos assuntos do próprio território. Então Isa colocou a mão no ombro de Leon e o lembrou de que deveria cumprir a promessa que havia feito no passado. Leon respondeu com confiança que podia deixar com ele. Rosvita, cheia de curiosidade, perguntou à irmã de que promessa estavam falando, mas Leon tentou minimizar o assunto, dizendo que não era nada importante. Isa então explicou que seu marido havia dito que, na primeira gravidez, não conseguiu cuidar bem dela, mas que desta vez iria protegê-la a todo custo, assim como o bebê. Isa não conseguiu conter o riso ao se lembrar, pois na época pensou que ele estava apenas se gabando. No entanto, nem 6 meses haviam se passado e eles já estavam esperando outro bebê. Isa comenta, em tom leve, que Leon é um homem que cumpre o que promete e diz para Rosvita não deixá-lo escapar, o que acaba deixando a irmã um pouco sem jeito. Rosvita toma a iniciativa e surpreende Leon com uma aproximação íntima e provocante. Ela o questiona se ele realmente não deseja se separar dela.
Sem espaço para reagir, Leon acaba sendo forçado a confirmar sua lealdade, aceitando o controle da situação por Rosvita. Vendo os dois daquele jeito, Isa se irrita e diz que já chega, comentando que, se continuar ali, vai acabar morrendo de tanta melação. Com isso, Isa então se vira para ir embora e se despede. Os dois apenas a observam partir, desejando uma boa viagem. Assim que Isa se afasta, Rosvita volta a atenção para Leon, se aproxima novamente e o pressiona, perguntando se o que foi dito antes era verdade. Ele, porém, finge não entender e pergunta do que ela está falando. Então Leon sai correndo dizendo que precisa voltar, pois as meninas estão esperando, mas Rosvita vai atrás dele e grita para ele parar de mudar de assunto e dizer a verdade. Quando a noite cai no castelo do dragão prateado, a atmosfera fica mais tranquila, marcando o fim do dia. Leon se prepara para dormir enquanto escova os dentes. Enquanto a marca do dragão em seu corpo brilhava levemente, Leon reflete que já faz vários dias desde que começou a viver com a mãe dragão e percebe que, desde então, ela não voltou a exigir aquele dever de casa. Todos os dias, em segredo, Leon continua condensando sua magia e armazenando na marca de dragão, fazendo com que sua reserva de poder aumente pouco a pouco. Após terminar de escovar os dentes, Leon sai do banheiro pensativo. Ao ver Rosvita sentada revisando documentos, ele percebe que, mesmo sem provocá-la, o plano de educação pré-natal ainda precisava continuar. Leon não entende como Rosvita consegue ser tão focada no trabalho, a ponto de ainda não ter ido dormir mesmo aquela hora. Por isso, Leon pergunta se Rosvita não vai dormir, já que está tarde, o que a deixa um pouco surpresa. Rosvita diz que vai dormir depois de terminar de revisar alguns documentos e pergunta se ele está preocupado. Leon responde que só teme que ela fique muito cansada, já que isso pode afetar o bebê, e que dormir cedo seria melhor para a saúde dela. Rosvita comenta que, se ele quisesse se preocupar com ela, podia dizer isso diretamente, sem usar o bebê como desculpa. Leon reage surpreso e nega que esteja preocupado com ela. Leon responde de forma provocativa, dizendo que o único interesse dele é saber quando ela vai passar o trono do Rei Dragão Prateado para ele, para que todo o santuário passe a ser dele. Ela pergunta o que ele faria depois, e Leon, meio sem jeito, responde de forma provocativa que assumiria todo o trabalho dela, para que ela não tivesse mais nada para fazer e pudesse descansar. Rosvita encerra o assunto dizendo que ainda faltam centenas de anos para pensar em aposentadoria e comenta que, quando esse momento chegar, ele poderá ajudá-la com o trabalho. Enquanto se preparam para dormir, Leon comenta que, daqui a centenas de anos, teria até que voltar dos mortos para ajudá-la. Rosvita responde que, nesse caso, pediria um mago para ressuscitá-lo e transformá-lo em um fantoche que só serviria para trabalhar. Leon reage de forma irônica, dizendo que ela é muito atenciosa, e acaba concordando. Em seguida, os dois se desejam boa noite e as luzes se apagam. O que Rosvita não sabia era que Leon estava apenas esperando ela dormir, pois pretendia retomar seu plano de educação pré-natal. Eram quase 2:30 da manhã, um horário em que Leon normalmente estaria dormindo profundamente e poderia responder com mais honestidade. Embora tanto ele quanto Rosvita aparentassem estar dormindo, ela ainda estava acordada e aproveitou o momento em que ele parecia mais vulnerável para se levantar cuidadosamente e interrogá-lo. Porém, Leon abriu levemente os olhos, e sem entender o que ela queria, perguntou a si mesmo o que Rosvita pretendia àquela hora da noite. De repente, Rosvita se aproximou e perguntou em voz baixa se Leon já havia adormecido. Como ele não respondeu, Rosvita ficou observando-o com desconfiança. Enquanto isso, Leon pensou que ela poderia ter usado algum feitiço de charme para fazê-lo obedecer. Então decidiu responder primeiro e ver no que daria. Ao ver Leon imóvel, Rosvita sorri, convencida de que seu método havia funcionado mais uma vez. Leon, fingindo estar apagado, pensa que Rosvita é ingênua demais e que, como matador de dragões, não cairia em um truque tão simples, decidindo entrar no jogo dela. Rosvita, em voz baixa e hesitante, questiona Leon sobre a promessa que ele fez mais cedo à sua irmã, querendo saber se ele realmente falava sério quando disse que cuidaria e a protegeria. Mesmo fingindo estar dormindo, Leon responde que sim, afirmando que a protegeria mesmo que tivesse que dar a própria vida. Ao ouvir isso, Rosvita fica surpresa e emocionalmente abalada, levando a mão ao peito, sem conseguir esconder o impacto daquelas palavras, e começa a se perguntar se ele realmente se importa tanto assim com ela. Chocada, Rosvita relembra que eles são inimigos e questiona se ele realmente sente aquilo, dizendo que esse tipo de sentimento vai contra seus próprios princípios.
Leon então responde com sinceridade que, no fundo do seu coração, ela já deixou de ser sua inimiga há muito tempo. Agora ela é sua esposa, seu grande amor e alguém que ele quer proteger pelo resto da vida. Ao ouvir essas palavras, Rosvita estremece e fica completamente paralisada, incapaz de esconder o impacto, pois jamais imaginou que Leon pudesse ter sentimentos tão genuínos por ela. Enquanto isso, Leon sorria por dentro, imaginando que Rosvita já deveria estar envergonhada ou nervosa, e se elogiava mentalmente, achando que estava manipulando tudo perfeitamente. Por outro lado, Rosvita acreditava nas palavras dele, tomada por confusão e dúvidas, queria entender desde quando os sentimentos de Leon por ela haviam mudado. Leon responde que isso começou há muito tempo. Confusa, Rosvita tenta descobrir quando foi, perguntando se aconteceu no encontro na Cidade Celestial, mas ele nega. Ela insiste, sugerindo que talvez tenha sido na vez das fontes termais, porém Leon também nega. Sem entender, Rosvita fica cada vez mais confusa e começa a questionar quando aquilo realmente aconteceu. Rosvita estranha a situação ao perceber que, da última vez, o efeito do método terminou exatamente às 2h31, mas agora já eram 2h33 e Leon ainda continuava respondendo. Observando melhor, ela percebe que ele estava fingindo o tempo todo e conclui que ele só estava enrolando. Percebendo que estava sendo enganada, Rosvita decide que agora seria a vez dela virar o jogo e fazê-lo provar do próprio veneno. Com isso em mente, ela passa a encará-lo com um leve sorriso malicioso. Rosvita provoca, perguntando se os sentimentos dele começaram quando ela usou a fantasia de coelhinha, mas Leon nega. Ela então comenta, em tom provocativo, que é uma pena, pois achava que fosse por causa disso. Em seguida, ela acrescenta que até estava pensando em usar a roupa novamente na manhã seguinte para surpreendê-lo. Ao ouvir isso, Leon reagiu imediatamente, e uma de suas orelhas se ergueu de forma dramática, entregando completamente sua reação. Rosvita, fingindo naturalidade, se vira e começa a se perguntar em voz alta onde havia deixado a roupa, o que faz Leon ficar atento e começar a pensar se ela realmente pretendia usá-la novamente. Incapaz de ignorar a dúvida, ele decide conferir por conta própria, apenas para ter certeza. Então, com toda naturalidade, ele se vira com um leve sorriso, tentando agir como se nada estivesse acontecendo. Mas, ao olhar, percebe que Rosvita já não estava mais ali, o que o deixa confuso e se perguntando para onde ela tinha ido. Sem perceber, Leon não nota que Rosvita já estava atrás dele. Ela se aproxima e, com um olhar intenso, comenta que ele finalmente resolveu acordar. Leon tenta se afastar imediatamente, mas é contido com facilidade, ficando sem reação. Em seguida, ela comenta que, depois do que ele disse antes, acabou ficando realmente emocionada por um momento. Então, de forma provocativa, ela sugere que ele também deve estar se sentindo assim, mas Leon, sem saída, nega e diz que não pretende fazer nada, permanecendo completamente imóvel. Rosvita ficou curiosa ao ouvir aquilo e quis saber o que Leon não teria coragem de fazer dentro do templo sagrado do dragão prateado. Diante disso, Leon apenas esboçou um sorriso nervoso e disse que tudo não passava de um mal-entendido. Ele tentou se explicar para Rosvita, mas ela respondeu, com um leve sorriso, que ouviria atentamente tudo o que seu marido tinha a dizer. Leon então pediu para desamarrá-lo primeiro, mas Rosvita recusou. Ela disse que, naquela noite, ele teria duas opções: permanecer amarrado ou ter uma meia colocada em sua boca para silenciá-lo. Sem alternativa, Leon rapidamente decidiu que ficar amarrado já era mais do que suficiente. Rosvita o repreende por tê-la enganado e questiona se tudo o que ele disse antes era verdade, incluindo o que falou para sua irmã. Leon responde que foi meio verdade e meio mentira, mas admite que, no fundo, a promessa que fez era sincera. Rosvita aponta que ele continua sendo vago e apenas dando desculpas, mas Leon explica que não imaginava que aquelas palavras eram tão importantes para ela. Então, ele a encara e pergunta diretamente se ela realmente quer transformar aquela promessa em algo real. A pergunta pega Rosvita de surpresa e, sem saber como reagir, ela pega um ursinho de pelúcia ao lado da cama e começa a pressionar Leon com ele. Ele reclama, dizendo que ela está tentando matá-lo, mas Rosvita responde de forma provocativa que não tem nada a ver com isso, pois quem está atacando é o próprio ursinho, chegando até a desejar que ele vá em paz enquanto continua pressionando. Leon tenta responder, mas com o ursinho de pelúcia pressionando ele, não consegue falar direito, o que faz Rosvita zombar, dizendo que não consegue ouvir nada do que ele está dizendo. Após uma breve luta, Leon consegue afastar o ursinho de pelúcia e, ao segurá-lo, percebe que há algo estranho dentro dele.
Rosvita percebeu isso imediatamente e se assustou, tentando impedi-lo. Leon então pegou o urso e saiu correndo, enquanto ela gritava para ele devolver. Ele provocou dizendo que, já que ela estava tão desesperada, certamente havia algo interessante escondido dentro. Rosvita tenta negar e impedir, mas Leon continua correndo com o ursinho, dizendo que já está curioso para descobrir que tipo de segredo vergonhoso está escondido ali dentro. Ao chegar à varanda, Leon começa a examinar o ursinho de pelúcia até encontrar algo escondido dentro. Ele abre o zíper e retira um pedaço de papel, percebendo que é uma fotografia. Ao ver a imagem, ele se vira para Rosvita e comenta surpreso que não esperava por aquilo, percebendo que ela ainda guardava a foto da primeira vez que foram em família à Cidade Celestial. Rosvita, alterada, responde que não é nada disso e afirma que simplesmente esqueceu de jogar fora. Em seguida, ela tenta pegar de volta, mas Leon a impede e questiona porque ela havia escondido aquilo justamente dentro do ursinho de pelúcia que ele mesmo havia dado a ela. Em meio à luta, Rosvita usa o rabo com habilidade para prender a mão de Leon e consegue recuperar a fotografia. Sem hesitar, ela joga a foto para fora da varanda. Surpreso, Leon questiona se ela realmente fez aquilo, e ainda irritada, Rosvita confirma, dizendo que só fez isso porque ele não iria parar de insistir. Rosvita diz que tudo aquilo era entediante e que já estava na hora de dormir, encerrando o assunto. Apesar disso, sua expressão revela que ela se sentiu mal por ter feito aquilo, e Leon percebe que, no fundo, aquilo era importante para ela. Mesmo assim, Rosvita simplesmente se vira e volta para a cama, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Nesse momento, Leon se lembra de que havia algo escrito no verso da fotografia, mesmo sem ter conseguido ler direito antes. A mensagem dizia: que seu brilho prateado resplandeça eternamente nos olhos daquele que você ama. No dia seguinte, no campo de treinamento do Santuário do Dragão Prateado, Muen treinava com sua espada quando pergunta ao pai se ele e a mãe haviam brigado. Leon, um pouco nervoso, questiona por que ela pensa isso, e a Muen explica que, naquela manhã, os dois não haviam conversado, o que era estranho, já que normalmente falavam bastante entre si. Leon questiona se eles realmente conversavam tanto assim, e Muen confirma, dizendo que, mesmo quase não se vendo durante o dia, quando se encontravam conseguiam conversar sem parar, como se nunca faltasse assunto. Diante disso, Leon estranha e começa a duvidar, pensando que a filha deve estar enganada, já que para ele parece impossível que ele e Rosvita se deem tão bem assim. Muen comenta que acha que ele e sua mãe são como o casal de ouriços de um livro de histórias para dragõezinhos, o que deixa Leon curioso. Ela explica que, por fora, eles têm espinhos, mas por dentro são muito amáveis, e que, se não esconderem esses espinhos, acabam machucando um ao outro. Mas, se ambos conseguirem guardar seus espinhos, então podem se aproximar, se abraçar e se amar de verdade. Leon entende o que a filha quis dizer e acaricia a cabeça dela, percebendo o que precisa fazer. Em seguida, ele promete que, na manhã seguinte, tudo voltaria ao normal com sua mãe, deixando a Muen animada com isso. Naquela mesma noite, Rosvita sai para caminhar pelo jardim do santuário, observando o lugar em silêncio e tentando não chamar atenção. Discretamente, ela se agacha e começa a procurar pela fotografia, acreditando que ela tenha caído por ali. Mesmo após procurar por um bom tempo, ela não consegue encontrar nada, ficando cada vez mais frustrada. Aos poucos, sua tristeza fica evidente, sem entender por que não consegue achar a foto. Arrependida, ela leva as mãos à cabeça e começa a se culpar por ter agido com orgulho naquele momento. Por fim, percebe que, se tivesse sido menos impulsiva, poderia ter ficado com a foto naturalmente, e agora se sente até ridícula por estar ali no escuro tentando encontrá-la. Enquanto se repreende, Rosvita se lembra das palavras da dona do estúdio, de que aquela fotografia havia sido tirada de forma espontânea, sendo única, e que, se fosse perdida, não poderia ser recuperada. De repente, ela ouve uma voz atrás de si, e Leon aparece segurando algo na mão, perguntando se era aquilo que ela estava procurando. Ela se vira imediatamente, e ao ver que era a fotografia, fica surpresa e claramente animada ao perceber que ele conseguiu recuperá-la. Leon explica que encontrou a fotografia por acaso enquanto treinava com Muen naquele dia, dizendo que só conseguiu recuperá-la por coincidência. Em seguida, ele vai até Rosvita para devolvê-la, mas faz questão de dizer que não foi procurá-la de propósito, diferente dela. Mesmo assim, Rosvita recebe a foto com todo cuidado, como se fosse um tesouro precioso, não conseguindo esconder o alívio e a felicidade por tê-la de volta.
Leon estende a mão para ajudá-la a se levantar, enquanto Rosvita insiste que também não saiu para procurá-lo, dizendo que apenas veio ao jardim para tomar um pouco de ar. Entrando na brincadeira, Leon diz que entende, mas a lembra de cuidar melhor da fotografia para não perdê-la novamente. Diante disso, Rosvita, um pouco desconfortável, responde que não precisava que ele lhe dissesse isso. Enquanto caminham de volta para o santuário, Leon comenta que Muen disse que Rosvita parecia um ouriço. Sem cair na provocação, Rosvita responde que aquilo não era só sobre ela, mas sobre os dois. Leon ri e a chama de esposa inteligente, mas Rosvita manda ele ficar quieto e rebate, dizendo que ele não tem direito de chamá-la assim. Ao chegar ao quarto, Rosvita decide não esconder mais a fotografia no ursinho de pelúcia e a coloca em uma moldura junto das outras. Observando a imagem com um olhar calmo e afetuoso, ela contempla a foto ao lado de Leon, em voz baixa, deseja boa noite. 2 meses depois, Leon e suas filhas estavam em um campo de treinamento. Com a chegada do inverno, tudo ao redor estava coberto de neve. Enquanto Muen brincava alegremente na neve, Leon perguntou a Noah como estava seu progresso na academia. Noah respondeu que havia aprendido magia de raio de nível B e que, no próximo semestre, começaria a estudar magia de nível A. Por isso, ela queria começar a se familiarizar com esse tipo de magia. Leon sentiu orgulho de Noah, pois, como esperado de sua filha, ela se destacava por sua capacidade de aprendizado autônomo, estando sempre um passo à frente dos outros. Então, ele explicou que tanto humanos quanto dragões utilizam letras para classificar a dificuldade da magia. Quanto maior o nível, maior é o seu poder destrutivo. No entanto, ele também esclareceu que, devido às diferenças entre as duas raças, a mesma técnica pode ser considerada de nível A para humanos, mas apenas nível B para dragões. Dito isso, ele afirmou que ensinaria a Noah uma das magias de relâmpago mais práticas. Além de ser uma de suas favoritas, ele pediu que sua filha prestasse bastante atenção à sua mão e a cada detalhe do processo. Então, quase sem esforço, uma corrente elétrica começou a se formar na palma de sua mão. Noah ficou impressionada com a técnica e com sua aparente perfeição. Leon explica que o primeiro passo é concentrar a magia de relâmpago de alta pureza em um único ponto, reunindo toda a energia antes de atacar. Em seguida, ele demonstra na prática, avançando e atingindo o boneco de treino com um golpe poderoso, explicando que o ideal é usar o caráter explosivo da técnica para desferir um ataque decisivo no inimigo. Noah fica impressionada com a demonstração, e Leon completa dizendo que, se ela recuar primeiro e depois avançar em alta velocidade antes de atacar, o golpe terá ainda mais força e poder de penetração. Ele também a alertou de que aquela técnica exigia grande capacidade de observação e excelentes habilidades físicas. Se o processo fosse interrompido, poderia se tornar perigoso. Portanto, não era algo que uma criança deveria usar de forma descuidada. Noah não ignorou nada. Ela analisou cada palavra com atenção e quis saber se a técnica tinha um nome. Leon respondeu que sim e explicou que, ao entrar em contato com o ar, a energia mágica produzia um som agudo, semelhante ao canto de 1000 pássaros. Cada vez mais empolgada, Noah perguntou o nome da técnica, e Leon respondeu que se chamava perfuração de raio. Noah perguntou ao pai o que aquele nome tinha a ver com o canto de 1000 aves. Leon respondeu naturalmente que não tinha nada a ver, dizendo que só estava se exibindo e usando uma metáfora para ganhar pontos em redação. Noah apenas ficou em silêncio, olhando com desconfiança. Muen, que estava brincando na neve, percebeu a chegada da mãe e a chamou animada. Rosvita apareceu vestindo roupas de inverno, grávida de 4 meses, e perguntou se Muen estava fazendo um boneco de neve. Muen confirmou e explicou que já havia feito o corpo e a cabeça rolando a neve, mas, por ser pequena, não conseguia colocar a cabeça em cima. Então, Rosvita ofereceu ajuda, e Muen aceitou de bom grado. Juntas, começaram a montar o boneco de neve, e Muen aproveitou a oportunidade para acrescentar braços e olhos. Muen também colocou um cachecol ao redor do pescoço do boneco de neve, mas sentiu que ainda faltava algo. Rosvita disse que não sabia o que poderia ser, já que nunca tinha feito um boneco de neve antes. Nesse momento, Leon se aproximou e perguntou o que elas estavam fazendo. Muen, animada, mostrou o boneco de neve que havia feito junto com a mãe. Leon percebeu que o boneco de neve não tinha nariz e comentou isso. Ao ouvir, Muen rapidamente entendeu que era exatamente o que estava faltando. Rosvita percebeu o que estava faltando e tirou do casaco algo que poderia servir como nariz. Leon,
que não gostava de cenouras nem de berinjela, olhou para ela com desconfiança e questionou o motivo de ela estar carregando aquilo. Rosvita reagiu com naturalidade e sugeriu outra opção como substituto. Sem querer discutir, Leon decidiu aceitar e disse que estava tudo bem. Em seguida, Leon mudou de assunto e perguntou por que ela havia saído do palácio em um clima tão frio, comentando que seria perigoso se ela escorregasse e caísse. Rosvita explicou que dragões raramente caem sozinhos, pois suas caudas ajudam a manter o equilíbrio. Em seguida, ela acrescentou que as empregadas estavam vigiando-a de perto demais e sendo superprotetoras ultimamente. Depois de conseguir escapar, ela queria aproveitar a oportunidade para se divertir um pouco. Leon perguntou o que ela pretendia fazer, e Rosvita respondeu que talvez ensinasse um pouco de magia de fogo a Muen, construísse outro boneco de neve ou até mesmo fizesse uma guerra de bolas de neve. No entanto, sua breve fuga não durou muito, e Ana apareceu logo atrás de Rosvita, como se a estivesse procurando o tempo todo. Em tom severo, Ana deixou claro que tinha ouvido tudo e questionou qual daquelas opções era adequada para alguém na condição de Rosvita. Rosvita ficou irritada e acusou Leon de tê-la colocado naquela situação, mas ele respondeu que não tinha feito nada e que apenas estava ali. Ana afirmou com firmeza que, se Sua Majestade adoecesse, seria negligência dela, então estalou os dedos e ordenou que as outras servas a escoltassem de volta. Rosvita foi levada à força, chorando e reclamando como uma criança, enquanto era arrastada pelas servas. Antes de sair, ela chamou Leon e o ameaçou para não aparecer na cama dela naquela noite, mas ele respondeu calmamente para que ela fosse obediente e descansasse bem. Com o passar dos dias, o ventre de Rosvita ficava cada vez mais evidente. Com a presença de Leon, sua gravidez foi muito fácil e tranquila que a anterior. Ao chegar o verão, também chegou a data prevista do parto de Rosvita. No dia 29 de junho, Rosvita já estava preparada dentro do palácio para dar à luz, mas a dor fazia seus gritos ecoarem por todo o santuário. As criadas a acompanhavam, enquanto a parteira a orientava a continuar fazendo força, dizendo que o momento estava próximo. Rosvita fazia força com tudo o que tinha, mas ficava claro que não seria um parto fácil. Do lado de fora do quarto, Noa e Muen estavam muito nervosas, enquanto Leon andava de um lado para o outro, incapaz de ficar parado, já que não podia permanecer ao lado de Rosvita. Além disso, Leon se lembrava do que havia lido sobre gravidez, sabendo que um parto podia durar de 8 a 10 horas desde o início das contrações e que a dor durante esse processo era extremamente intensa. Ele se sentia completamente inútil, incapaz de fazer qualquer coisa para ajudar, limitado apenas a esperar do lado de fora da porta. Muen e Noa, com lágrimas nos olhos, perguntavam se a mãe estava bem e se estava sofrendo muito. A mais aflita era Muen, que disse que não queria mais uma irmãzinha e só queria que sua mãe não sofresse. Ao ouvir isso, Leon percebeu que suas filhas estavam tão angustiadas quanto ele, ou até mais. Para tranquilizá-las, Leon se aproximou, acariciou suas cabeças e disse que a mãe delas ficaria bem. Ele pediu que continuassem torcendo e enviando forças para ela do lado de fora. Ainda triste, Noa perguntou-se, depois que a mãe desse à luz e se recuperasse, eles poderiam ir juntos à praia. Leon aceitou e selou a promessa entrelaçando o dedo mindinho com o dela. No entanto, de repente, algo inesperado aconteceu, e um estrondo alto ecoou do lado de fora. Um dragão invadiu violentamente o santuário, atravessando uma das paredes não muito longe de Leon, Muen e Noa. O impacto foi tão repentino que deixou Leon paralisado por um instante, percebendo que algo sério estava acontecendo. A explosão foi intensa o suficiente para colocá-los em perigo, então Leon reagiu imediatamente e se colocou à frente de suas filhas, pronto para protegê-las. Ao olhar pelo enorme buraco na parede, Leon percebeu que um soldado do dragão prateado havia caído entre os escombros e entendeu que algo grave estava acontecendo. Observando através do enorme buraco na parede, Leon percebeu vários soldados do clã do dragão prateado voando do lado de fora e defendendo o santuário de uma invasão inimiga. Antes que Muen e Noa pudessem ver a cena, Leon cobriu os olhos delas, impedindo que presenciassem algo tão horrível. Quando perguntaram, assustadas, o que estava acontecendo, ele apenas disse para não olharem. Pouco depois, várias criadas e uma soldada se aproximaram rapidamente, perguntando se eles estavam bem e se alguém havia se ferido. Leon perguntou o que estava acontecendo lá fora, e Ana saiu do quarto de Rosvita ao ouvir a comoção, questionando o motivo do barulho. A soldada, agitada com a correria, respondeu que estavam sendo invadidos pelo clã do Dragão das Chamas Carmesim em um ataque surpresa.
Ana ficou chocada e perguntou por que o clã das Chamas Carmesim estava atacando tão de repente. Ao ouvir os gritos de Rosvita durante o parto, Ana percebeu que a situação era crítica, pois a Rainha Dragão estava em seu momento mais vulnerável. Ela perguntou por Shirley, e a soldada respondeu que ela já estava com a guarda de elite no portão principal, tentando conter a vanguarda do clã das Chamas Carmesim. Sem perder tempo, Ana ordenou mobilizar os dragões mensageiros para pedir reforços aos clãs vizinhos, incluindo o clã do Dragão Vermelho, e enviar esquadrões pela montanha traseira para evacuar Sua Majestade. Ao voltar para o quarto, Rosvita percebeu que algo estava errado. Da cama, ela perguntou o que estava acontecendo, e Ana não teve escolha a não ser contar a verdade. Ana explicou que o Santuário do Dragão Prateado estava sob um ataque surpresa liderado por Constantine. A notícia abalou Rosvita, que tentou se levantar imediatamente, determinada a resolver a situação por conta própria. Porém, a parteira a impediu, dizendo que ela não podia se mover agora, pois seria perigoso tanto para ela quanto para o bebê. Ana pediu que Rosvita cooperasse com os médicos e disse que levaria o grupo de serventes para defender a entrada. Também afirmou que, assim que conseguissem abrir caminho pela montanha traseira, Rosvita e as princesas deveriam evacuar primeiro. Desesperada, Rosvita pediu para ver suas filhas, temendo que algo pudesse ter acontecido com elas. Muen e Noa entraram no quarto acompanhadas por Leon, e, ao vê-los, Rosvita imediatamente a chamou. Devido ao esforço, Rosvita teve que se deitar novamente na cama, enquanto Leon se aproximava para impedi-la de se esforçar demais, garantindo que estava ao lado dela. Entre lágrimas, Rosvita lhe fez um pedido, que protegesse suas filhas a todo custo e não deixasse nada acontecer com elas. Leon segurou as mãos de Rosvita e se inclinou em sua direção, prometendo que faria isso. Em seguida, pediu que ela resistisse, garantindo que não deixaria nenhum dragão inimigo entrar e que nenhum passaria por ele. Rosvita chora, mas agora é de alívio por saber que pode confiar totalmente no Leon para manter a família segura. Então, ela o lembrou de que ele já sabia onde estavam suas coisas, mencionando que a chave estava na segunda gaveta. Leon confirmou que sabia. Leon assentiu e decidiu ir buscá-las. Antes de partir, Noa perguntou se ele voltaria. Leon se aproximou de Noa e prometeu que retornaria, lembrando que ainda tinha um passeio à praia planejado. Em seguida, ele disse que agora ela tinha a responsabilidade de proteger Muen e a mãe, confiando que ela conseguiria. Muen, por sua vez, recebeu o carinho de Leon, que acariciou sua cabeça e a tranquilizou, dizendo para não chorar, que derrotaria os dragões inimigos e que retornaria em breve. Com isso em mente, ele se preparou para o que estava por vir, já que, depois de muito tempo, voltaria a lutar, desta vez contra todo o clã do Dragão Carmesim. Então, Leon partiu, deixando Muen, Noa e Rosvita para trás, determinada a defender o Santuário do Dragão Prateado, mesmo que isso custasse sua própria vida. Do lado de fora do santuário, uma batalha feroz acontecia entre o clã do Dragão Prateado e o clã das Chamas Carmesim, com explosões iluminando o céu. Na linha de frente, Shirley perguntou à chefe das empregadas se o cerco pela montanha traseira já tinha sido rompido. Ela respondeu que não, o inimigo veio preparado e até destruiu a rota de fuga de emergência, então precisavam continuar resistindo. Ao ser questionada sobre reforços, ela explicou que os clãs vizinhos temiam a retaliação de Constantino e não ousavam enviar tropas para ajudá-los. Sabendo que precisavam ganhar tempo, Shirley se lançou na batalha contra os invasores do clã das Chamas Carmesim, atacando vários soldados para chamar a atenção e diminuir a pressão sobre o santuário. Enquanto lutava, ela ficou revoltada com os clãs vizinhos, pensando que eram tolos por acreditarem que, se o clã do Dragão Prateado fosse destruído, Constantino os deixaria em paz. Em meio ao caos, uma soldada desceu rapidamente ao campo de batalha em busca da chefe das empregadas, Ana. Ela informou que a rainha Isa, do clã do Dragão Vermelho, respondeu ao pedido de ajuda, mas o exército de reforço foi interceptado pelo clã das Chamas Carmesim no caminho, e levará pelo menos 3 horas para chegar. Shirley deduziu que o clã das Chamas Carmesim apenas fingiu atacar o clã do Vento para evitar uma guerra direta e, no momento certo, interceptou os reforços durante o ataque ao santuário. Ana chegou a uma conclusão mais grave. O verdadeiro alvo sempre foi o Santuário do Dragão Prateado, e tudo havia sido planejado para isolá-los completamente. Ana questionou como o inimigo escolheu exatamente aquele dia para atacar, já que apenas algumas serventes sabiam a data do parto de Sua Majestade. Shirley levantou a possibilidade de haver um traidor ou infiltrado entre eles. Nesse momento, enquanto refletiam sobre isso, algo inesperado aconteceu.
De repente, um dos soldados do clã do dragão prateado olhou para o céu e apontou para algo gigantesco se aproximando. Ao olhar para cima, Ana imediatamente reconheceu quem era. Diante deles, surgia uma figura colossal, envolta em chamas infernais, ninguém menos que o rei dragão das chamas carmesim, Constantino. A simples presença dele liberava uma pressão esmagadora, fazendo os soldados do clã do dragão prateado tremerem de medo, enquanto Shirley mal conseguia respirar diante daquela opressão que parecia alcançar até sua alma. Em meio à tensão, Constantino já havia preparado seu ataque. Sem aviso, ele lançou uma gigantesca labareda contra as fileiras do clã do dragão prateado. Os soldados atingidos foram incinerados na hora, enquanto outros foram arremessados para trás pela força do impacto. Shirley fica completamente paralisada diante daquela presença esmagadora, incapaz de se mover enquanto a coluna de fogo se aproxima rapidamente. No último instante, Ana reage e a puxa para fora do caminho, salvando-a por pouco. Sem soltá-la, Ana repreende, alertando que não pode se distrair em um campo de batalha como aquele, onde a morte pode chegar em um piscar de olhos. Enquanto Shirley se desculpa, Ana ordena que um soldado retorne ao castelo para informar que Constantino entrou na batalha, deixando claro que precisam aumentar a pressão e romper a retaguarda para garantir uma rota de evacuação. Ainda se recuperando, Shirley comenta que aquela batalha será brutal, e Ana responde com firmeza que Sua Majestade deve ser evacuada a qualquer custo e que não podem permitir que o inimigo avance nem mais um passo. Em seguida, Ana se lembra das palavras de Rosvita e admite, em silêncio, que a rainha estava certa. A vida de um dragão podia ser longa demais. Abrindo as asas, Ana assume sua forma de dragão junto com Shirley, declarando que prefere uma vida curta e significativa a uma eternidade vazia. As duas então alçam voo, gritando que protegerão Sua Majestade, mesmo que isso lhes custe a vida. Enquanto as duas partem para o combate, os sons violentos da batalha contra o exército de Constantino ecoam sem parar dentro do santuário. Rosvita, ainda em estado delicado, recebe o relatório da soldada confirmando que Constantino entrou pessoalmente na batalha. Diante do olhar assustado de suas filhas, Rosvita entende a gravidade da situação. Em sua mente, a derrota parece inevitável, já que ninguém ali tem poder para enfrentar um rei dragão daquele nível. Mesmo assim, como se quisesse se levantar e ir para a batalha, seu corpo treme com as dores do parto, enquanto ela murmura, entre dentes, sua intenção de derrotar o rei dragão. Naquele exato momento, outra criada entra no quarto avisando que conseguiram abrir uma passagem segura nos fundos e que a evacuação deve ser imediata. Contrariando as ordens, Rosvita recusa-se a sair, declarando firmemente que permanecerá no santuário para dar à luz. Questionada pela criada, Rosvita explica que ainda tem esperança e confia plenamente em Leon. Enquanto Leon vai buscar sua armadura, Rosvita demonstra total confiança nele, reafirmando que seu marido é o melhor matador de dragões que existe, capaz de derrubar até mesmo reis dragões como Constantino. Leon pega sua armadura negra, tratando-a como uma velha amiga, e murmura que é hora de entrar na loucura da batalha mais uma vez. Enquanto isso, na linha de frente, Ana e Shirley estão sendo brutalmente subjugadas pelo poder esmagador de Constantino. O rei dragão das chamas carmesim é vasto e poderoso demais. Para guerreiras da estatura delas, enfrentá-lo parece uma missão impossível. Mesmo gravemente ferida, Ana luta para resistir, declarando firmemente que não permitirá que o inimigo avance um passo sequer em direção ao santuário. Reunindo o que resta de suas forças, ela lança uma série de intensas rajadas de fogo contra o rei dragão Constantino. No entanto, o esforço é em vão. As chamas se dissipam contra a pele blindada do dragão carmesim sem causar o menor dano, como se não fossem nada. Vendo que elas apenas o atrapalhavam, Constantino decide agir e ataca Ana, tratando-a com desprezo e chamando-a de um inseto que não conhece seu lugar. Imediatamente, vários soldados de Constantino avançaram em direção ao castelo com ordens claras: capturar a rainha e levá-la à força para fora do santuário. Quase inconsciente e à beira do desmaio, Ana só consegue olhar fixamente para frente, profundamente preocupada com o destino de Rosvita. Com a pouca força que lhe resta, ela deseja desesperadamente que Sua Majestade consiga escapar. No entanto, a última coisa que ela vê antes de perder os sentidos é a horda de soldados de Constantino invadindo o castelo. No exato momento em que os inimigos avançavam, um estrondo sacode os céus e um raio colossal atinge o solo, arremessando os soldados de Constantino para longe. Uma imensa nuvem de poeira se levanta com a violência do impacto, e através dela, uma silhueta imponente começa a surgir. Totalmente atonitos e desorientados, os soldados carmesins recuam,
perguntando-se o que ou quem teria causado tamanha destruição. Constantino percebe na hora a origem daquele impacto, reconhecendo instantaneamente tanto o nível do poder quanto o homem por trás dele. Diante do rei inimigo surge o lendário matador de dragões, Leon Casmode, vestindo uma armadura reluzente que carrega o brilho e a honra do clã dos dragões prateados. Ana fica completamente atonita, sem esperar testemunhar tamanha magnitude de poder, e se surpreende ao ver que Sua Alteza decidiu entrar pessoalmente no campo de batalha. Constantino observa Leon atentamente, reconhecendo que ele é o guerreiro perigoso sobre o qual fora alertado anteriormente. Mesmo com o olhar sinistro e a presença intimidadora do Rei Dragão, Leon não recua e avança lentamente em sua direção com total confiança. Cercado por relâmpagos crepitantes, Leon adverte Constantino para não desviar o olhar nem por um segundo. Ao colocar seu capacete, Leon deixa claro que a partir daquele momento, o Rei Dragão terá que lidar diretamente com ele. Em um breve momento de observação, Rosvita nota que a armadura de Leon parece diferente, já que antes era preta e agora está prateada. Leon explica que mudou a aparência de propósito para não ser reconhecido, usando magia para aplicar uma nova camada e disfarçar a armadura. Rosvita reage com surpresa ao entender a inteligência por trás do disfarce e a estratégia de Leon para a batalha.